Bem, boa noite a todos, né? Hoje, dia 17/3/2025, nosso terceiro encontro do curso Drone, Dinâmicas de Voo e o Mundo do Trabalho, com a participação especial do nosso querido Marcelo Augusto, um grande amigo, um profissional exemplar, né, na utilização dos drones, e dando continuidade a esse curso, onde o objetivo é falarmos sobre as ciências que são envolvidas tanto no desenvolvimento quanto na utilização dos drones, falar sobre as profissões que utilizam os drones como instrumentos de trabalho, né? Então, esses são os dois focos principais, e por esse motivo, em todas as aulas, estamos trazendo, pelo menos em cada aula, um profissional de áreas específicas que utilizam o drone como instrumento profissional, né, para fazerem suas apresentações e falarem sobre como os drones são utilizados no mundo do trabalho, tá? Augusto, meu amigo, fique à vontade, por favor, para fazer a sua apresentação, tá bom? A partir da sua apresentação, você tem aí 30 minutinhos para encantar o público, que eu sei que você tem muita informação. Talvez seja até uma certa perversidade ministrar para você 30 minutos, porque você tem muito conhecimento, muita informação interessante para a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, meu irmão? Ô, comando, eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade única, graças a Deus, né, estar aqui nesse momento, poder compartilhar um pouco do conhecimento, que esse é o foco principal. E diante a todos aqui, deixo à disposição, quem precisar de alguma informação e eu puder ajudar, estou à disposição. Me chamo Luciano Augusto, entrei na Polícia Militar do concurso 2006, formamos em 2008, diante ao serviço sempre pronto, e eu já gostava do aeromodelismo, do helimodelismo, e uma das oportunidades do primeiro curso do Corpas, eu tive a oportunidade de participar e descobrir esse mundo que, se meus olhos já brilhavam, aí que brilhou mesmo para a aviação. Sou PP, sou piloto privado, e hoje trabalho na empresa que presta serviço de manutenção, vendas, e trabalhamos com drones de pulverização, certo? Então, antes de mais nada, dizer que também é um prazer muito grande trabalhar com o que a gente ama, não é um trabalho, na verdade, cada voo é uma emoção, cada trabalho é diferente um do outro, e acho que foi isso que me chamou muita atenção e fez com que eu, a partir desse momento, tivesse também a oportunidade de ser mais um dos que compartilham o conhecimento através de todo o trabalho que envolve o GRAE, assim, que até hoje estamos, né, como instrutor de voos com drone aqui no oeste da Bahia, mais na parte de Barreiras, o Eduardo. Isso é um prazer imenso, tá? Hoje estou na reserva remunerada, até para trabalhar mais com a empresa e para desenvolver mais o sistema que nós estamos criando. Vou falar sobre isso agora mesmo. Para não perder o tempo, vou começar logo. Então, pessoal, de início, nós passamos por um conhecimento com aeronaves de pequeno porte. Na verdade, o início de tudo não tinha drones aí quando nós começamos. Eu tinha helicópteros, eu tinha um T-Rex 700 da marca da Light, não sei se vocês conhecem, quem for helimodelista aí vai saber o que eu estou falando. Então, era um helicóptero grande, de 1,60 m, 70 mais ou menos de comprimento, e quase 2 metros de ponta de hélice, tá, da raiz, seria quase um metro. Então, o que acontece? Nós colocávamos uma GoPro 2, uma GoProzinha bem, né, ali debaixo, entre os trem de pouso, né, o esquis do helicóptero, que era um helimodelismo, e subíamos ele e ia fazendo fotos programadas, né, colocava a máquina para fazer as fotos e fazia. Então, começamos a abrir os olhos para esse novo trabalho. Passamos, então, para os sistemas de Phantom. Quem lembra da época aí da DJI? Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3. Eu posso te interromper? Sim. Para fazer duas perguntas. Considere que a maioria aí, Augusto, são estudantes da sua área, inclusive, de agrimensura, de agricultura, de informática. São estudantes, tá?
Então, eles, talvez, a maioria pode ter lido, a maioria pode ter conhecido as histórias, mas não experimentado, como é o seu caso. E aí ele perguntar o seguinte: qual foi o modelo que você falou do helicóptero? Era um T-Rex 700, da Allied. Um helicóptero grande, de médio grande porte, né? É um L-modelismo, é um helicóptero para L-modelistas, até hoje utilizados. Então, nós tínhamos nessa época os 700 e 800, e o voo com esses helicópteros não tinha GPS, não tinha radar, tudo feito com Ele era combustível? Nós tínhamos dois. Tinha um 700 combustível, que era nitrometano, não sei se o pessoal conhece, mas a gente compra esse nitrometano na internet, os garrafões, e é o combustível do helicóptero. São motores que variam de 46, 50 e por aí vai. Hoje em dia, já tem os elétricos. Nós tivemos o prazer de passar pelo L elétrico também, que é o 700, também elétrico. Então, mas se o senhor procurar aí agora, o senhor vai achar o helicóptero da Light, o T-Rex 700, que é o que nós começamos, elétrico. Eu acho que eu consegui. Ele é um modelo flybarless, usa o sistema de bailarina apenas com as hélices, não tinha o peso, não tinha o contrapeso. Eu não vou lhe desvirtuar do seu raciocínio, né? Porque você está trazendo o histórico. Depois valei-me Nossa Senhora. O preço é pesado, viu, cara? Uma aeronave dessa aqui, quase 15 mil reais, 15 mil reais. Esses helicópteros, eles têm aí, eu tenho um vídeo com eles aí, depois eu vou passar um link, tá aqui, vou colocar no YouTube, vou mandar para o senhor, a gente fazendo 3D com eles, né, e coloca os cabeças para baixo, é um voo que começa um voo bastante tranquilo e com o tempo, exatamente esse. Exatamente, é um T-Rex 700, exatamente. Então, nós passamos uma ideia do preço. Você tem aeronave, mas você tem uma ideia do preço, né? Como o L-modelismo, como o aeromodelismo é caro, né? Mas tudo bem, desculpa, cara, me perdoe, me desculpe. Tá, eu tô passando pelas fases, se o pessoal quiser perguntar também, parar, eu falo muito, então eu vou continuar até chegar hoje no que nós temos hoje de trabalho, que é a nossa função principal, tá? Em ortomosaico, fotorreferenciamento, na agricultura de precisão, que antes nós passamos um drone primeiro, capturando as fotos, para criar esse ortomosaico, passar para ArcGIS, QGIS, que são softwares que nós hoje trabalhamos, junto com o Terra, que é da própria DJI, para dar condição que esses drones façam a pulverização inteligente. Certo? Então, voltando um pouquinho atrás, para não perder o raciocínio, então nós éramos L-modelistas e aeromodelistas. Aviões, se o senhor puder procurar também, tem aí os Extras 360 e 260. Eram as minhas aeronaves. Motor 111 cilindradas. Gasolina. Isso era gasolina comum. Tá? Então, o Extra 260 e o Extra 300 eram aeromodelos aí de 2,20 metros, 2,5 metros de asa, quase 3 metros, que nós usávamos motores Desert Aircraft, DA, e por aí ia com esses modelos DLE, que eram aeromodelos grandes, né, que eram aviões grandes. Nós colocávamos bomba de fumaça colorida, amarrávamos faixa. Caso o pessoal não saiba, Barreiras tinha, enquanto funcionava nessa época, o parque de exposição no centro da cidade, ali próximo ao Rio Branco, que corta a cidade. Dentro do parque de exposição tinha uma pista homologada com a Cobra, que é a Confederação Brasileira de Aeromodelismo. E lá nós praticávamos esse hobby, né, que chegou a virar hoje a minha profissão. Exatamente. Esse aí mesmo, ele dá quase 3 metros de asa. Então, é um aeromodelo bastante eficaz para manobras 3D, tipo Hammerhead, Tunô, Torque and Roll e por aí vai. Esse eu tenho alguns vídeos aí no YouTube, depois eu vou passar os links para o senhor, se você quiser distribuir para o pessoal, e é bacana. Pode passar. Então, nós tínhamos aquela paixão que levantava, eu tirava o serviço, tinha que entrar no serviço 8 da manhã, 7 da manhã, 5 horas, 5 e meia, antes do sol nascer praticamente, nós estávamos já no parque de exposição, mesmo porque o vento de manhã era mais tranquilo aqui, e nós íamos voar, tanto que a gente usava o termo aqui, fominhas, né?
estar praticando. Então, quando surgiu a história dos drones, a gente já estava fazendo algumas imagens, fazendo algumas apresentações. Eu mesmo tive a opção de fazer apresentação com helimodelismo e aeromodelismo na cidade do Piauí, próximo a Balneário Camboriú. Nós já vencemos algumas etapas aí de apresentação de aeromodelismo, de algumas manobras 3D com helimodelismo e aeromodelismo. E isso parece que foi entrando no sangue, foi ficando cada vez melhor. E eu vi que tinha um retorno também bacana. Hoje em dia, quem já trabalha com isso sabe que tem um retorno bacana. Tem a necessidade de você estar bastante focado no que está fazendo, que hoje ficou muito sério. Na minha época não tinha as leis, né, não tinha nada que coordenava, a não ser a COBRA, que era a Confederação Brasileira. Tinha uma carteirinha, você pagava anualmente tal, e as pistas homologadas você poderia participar. Acredito que Salvador também seja assim. Então, a partir daí começou a aparecer os drones, né, equipamentos mais eficazes, profissional, equipamento com câmeras, com zoom muito bom, 4K, né, e começou a mudar muito, e nós começamos a andar junto com essa tecnologia, acompanhando sempre a marca que hoje a gente defende, né, que trabalha muito bem, e começamos a mudar de equipamentos. Passamos, então, para essa época, para o Mavic Pro, né, depois dos Phantom, passamos para o Mavic Pro e o Phantom 4. Esses equipamentos nos ajudavam a fazer as imagens para ortomosaico. Aqui na nossa região, é uma região de grandes fazendas, né, grandes plantações, e inicialmente o pessoal queria tirar uma foto de uma sede, os investidores de fora ligavam para a gente para pegar essa fotografia com os drones de uma área da fazenda que eles queriam ver, que não estava na hora, ou havia um momento do plantio ou da colheita, e eles queriam ver aquilo acontecer, e nós íamos até a localização, tirava a foto e mandava para eles. Depois foi mudando, né? Passamos então para as imagens térmicas, que começou a dar um ponto na nossa empresa, né? No nosso trabalho real. E isso, junto à coordenação de imagens georreferenciadas, criando um equipamento. Pois não? Acho que alguém falou alguma coisa aí, não? Se quiser perguntar, fica à vontade. Marcos deve ter aberto o microfone sem querer. Ou quer fazer alguma pergunta, Marcos Souza? Não, foi sem querer. Tranquilo. Então, continuando. Depois desse trabalho, desse conhecimento com os Phantom 1, 2, 3 e 4, com o Mavic Pro, nós tivemos o prazer também de conhecer uma marca muito conhecida, chamada Parrot. Não sei se o senhor conhece, é uma asa fixa, uma aeronave asa fixa, que alcança maiores distâncias, né? E onde nos deu condição, através do módulo chamado Chuck, que era utilizado nesse aeromodelo, tá? Vamos dizer assim, né? Que nós começamos com ele com aeromodelo, depois tornou-se uma ferramenta de trabalho, nós temos até hoje, da marca Parrot, e por ser uma aeronave de asa fixa, gastávamos menos bateria e conseguimos ficar mais tempo voando, dando assim condição para a gente fazer um trabalho maior. E até hoje nós fazemos esse trabalho. Hoje, então, nós temos aqui algumas aeronaves que nos acompanham todo o trabalho. A que mais trabalha comigo, não sai de perto de mim, é o 3T, que eu chamo de 3T, que é um Mavic 3 termal. Ele faz para mim, hoje na empresa, eu vou até as fazendas, a área que tem que ser pulverizada, eu levanto esse equipamento, que é o Mavic 3T, que eu chamo, 3T, e faço o reconhecimento, faço o plano de voo, tá? E através desses softwares que eu falei agora mesmo aí, nós fazemos um sistema de pulverização inteligente, aonde nós marcamos, vou dar um exemplo, tá? 1 hectare são 10 mil metros quadrados, e nesse hectare, nós suponhamos um exemplo aqui, que eu tenho um capim andropólogo lá, um maçai, um capim, uma cultura que o produtor colocou para o animal dele. Então, essas imagens, através da captura, né, com esse equipamento, com o Mavic 3T,
Eu faço o ortomosaico, coloco no computador, nós temos parceiros na empresa aí, pessoal que trabalha 100% com a gente, que dá para a gente a noção, tá? Não vou dizer 100% correta, porque ainda é um sistema que a gente tem certeza de que precisa estar sempre prestando atenção. O que eu estou querendo dizer? Esse equipamento colhe as imagens, passa para o computador através desse software e vira um ortomosaico, cada foto tem o seu referenciamento. Então, se nesse hectare tivermos uma parte inicial onde a daninha está mais presente, ou a competição entre capim, vou falar no modo que a gente fala aqui, tá? Capim e mato, tá? Eu quero matar o mato, deixar o capim, que são as daninhas, quero matar as daninhas. Se tiver bastante, e a competição for desleal, isso mesmo. Esse é um asa fixa, que nós utilizamos, muito idêntico ao que nós temos, e esse equipamento aí nos dá condição, e esse é um termal, nós temos também. Então, esses equipamentos nos ajudam muito. Então, só pegando um pouquinho do gancho aqui atrás, tá? Esse que o senhor acabou de mostrar, o termal, ele é um equipamento que, quando chegou para a nossa empresa, ele nos deu certeza de que o futuro realmente tem muito a nos ensinar. Eles nos deu condição de realmente entregar para o produtor rural, para o produtor, um serviço com utilização de aeronaves pilotadas, tá? Isso em uma área, vou pegar os ganchos, uma área de 1 hectare, onde a metade está precisando fazer uma aplicação porque tem mais daninha, a competição está desleal. Competição é o quê? O mato está ganhando do capim, certo? Então, nessa área, o drone sozinho, tá, vai pulverizar um pouco mais de produto. E aonde não é necessário, não pulveriza ou pulveriza menos. Então, hoje a tecnologia chegou a esse ponto, onde nós utilizamos também profissionais na área de computação, o pessoal que trabalha com CorelDRAW, que trabalha com esses softwares, QGIS, ArcGIS, né, com Terra da própria DJI, e esses equipamentos nos dão condição de gastar menos produto que o produtor já gastava. O drone faz isso por conta da sua inteligência, dos bicos que tem. Para você ter uma ideia, amigo, o comando, do que aconteceu do início dos drones até o que hoje temos aqui à disposição, a tecnologia foi assim surreal. Nós não imaginávamos que teríamos tudo isso. De um brinquedo que era para tirar fotografia aérea, que já nos ajudava muito e ainda hoje ajuda muito, até um equipamento, um drone hoje, um octacóptero com 4 braços, sendo um braço com 2 motores, tá? Um virado para cima, outro para baixo, com hélices, com passo fixo, o pessoal deve saber, são estudantes aí, né? E sentido diferente, tá? Cada motor usa hélice sentido 1, sentido horário, o outro anti-horário. Então, são 8 motores, hoje um T40, dar condição de levantar hoje 50 quilos de sólido, não só o líquido, ele também tem um tanque de sólidos, e dispensar as sementes que nós queremos dispensar em uma área programada. Esse equipamento, esse drone, hoje, nós podemos ver na internet várias situações com utilização desse equipamento. Até de pessoas pendurando nele, o cara levando, caminhando, os drones já em outros países. Augusto, me diga aí o modelo dele. Hoje nós temos aqui um Agras T40 e temos um Agras T50. São DJI? Também. Senhor? São DJI? DJI. Agras T40, né? T40. Valeu. Agras T40, né? Você mandou um vídeo dele, eu postei isso no grupo. Mandei. Tem um vídeo. Mandei alguns vídeos dele aí hoje. Foi. Então, a tecnologia anda com esses equipamentos, né? Hoje, um equipamento com tanta inteligência artificial, junto com um sistema 3D inteligente, ele define o exemplo. O drone está voando e tem uma árvore na frente, ele consegue identificar essa árvore, dar a volta, passar por ela ali, dar a volta nela e continuar a sua rota, fazendo o trabalho que tem que ser feito, que é a dispersão de líquido ou sólido, com exatidão, né? Para que essa árvore não seja atingida pelo produto que está sendo dispensado naquele momento, pois não? Tem uma pergunta para você aí no chat. Gustavo está perguntando o seguinte: Ô Gustavo,
ou qualquer aluno, por favor, abra o microfone, levante a mãozinha. Né? O chat é quando você não tiver microfone. É importante que vocês participem. Mas, vamos lá. Ele perguntou, vocês oferecem o CAR, C-A-A-R. O que significa isso? Então, ele falou sobre o curso, tá? Esse curso, hoje, como eu estava falando aqui agorinha, de lá para cá, do início para os dias de hoje, nós temos aí uma situação de fiscalização, tá? Até o próprio curso que o GRAER disponibiliza, eu acredito hoje em dia já está falando sobre isso, sobre as homologações, sobre as necessidades que as aeronaves têm que ter, mas também a necessidade hoje, tá? Que o piloto também tem que ter, tá? Então, você tem hoje cursos obrigatórios, tá? Para um piloto, tá? Que vai trabalhar com dispersor, com drone, que vai dispensar produtos químicos, tá? Ele tem, eu vou pegar até aqui uma imagem, vou tentar mostrar para vocês aqui, sobre essas, eu separei aqui para vocês aqui, sobre essas leis, tá? O que acontece é que tem modificações quase que mensalmente, tá? Há pouco tempo atrás, já tinham modificações nas leis que falavam sobre os drones, sobre o seu peso. Perdão, deixa eu ver que eu estou com o meu telefone aqui. Só me traduz aí, enquanto você organiza aí, Augusto. O CAR é o quê? Curso de aplicação aeroagrícola remota. Deixa eu desligar aqui o telefone para não ter esse problema. Pronto. É um curso de aplicação aeroagrícola remota. É um curso para o piloto, tá? É uma exigência hoje que existe para se trabalhar nessa área. O piloto tem que ter o CAR. Nossa empresa hoje nós temos três equipes, todos os pilotos têm o CAR. Eu fui o primeiro, e depois o pessoal que foi trabalhando com a gente foi fazendo o curso, que a nossa empresa também dá esse curso, é um curso prático, né? E aí a pessoa tem que ter o CAR para trabalhar com esses drones corretamente, seguindo a linha que a justiça hoje exige, tá ok? Então, só lembrando, para não deixar passar, é muito importante você fazer o curso, muito importante. Primeiro, porque você vai passar a ter conhecimento sobre o que é necessário de verdade sobre os produtos químicos. Você vai entender coisas que você, na prática, não vai ter como você saber. Tá? Então, desde utilização de EPI, a utilização da aeronave, sistemas para pulverização, tudo sobre o entendimento da aplicação vai ser falado no concurso, que é o CAR. Hoje, muitas empresas, aqui na Bahia eu não sei se tem ainda, não posso dizer que eu não tenho esse conhecimento, mas nós temos parceiros aqui em Goiânia, em São Paulo, em Belo Horizonte, que tem empresas que dão esse curso, tá? Então, para ter, é necessário, viu? Pelo que eu sei, na Bahia não tem, já tem empresas ofertando, né? Eu já vi algumas. Eu ainda não tenho conhecimento. É um curso total. Me diga uma coisa, vocês aplicam o curso? Oi, não consegui entender. Vocês aplicam o curso? Vocês? Sim. Beleza. Sim. Até para o pessoal entender, Uhum. não sei se é válido, aqui o objetivo não é de divulgação, mas é de realidade. Hoje a média do valor do curso, Augusto. Tá. Hoje a média, tá, do valor do curso completo, em torno de R$ 3.600 a R$ 5.000 com CAR. Como é que funciona? A nossa parte é a parte prática, tá, em campo, e aí o aluno vai ter um link direto com a empresa que vai passar esse curso, vai passar o CAR através do computador, é online, tá? Uhum. Então, é bem tranquilo, sabe? Basta apenas o aluno ter um pouquinho de dedicação e, com certeza, cada dia que você vai aprendendo um pouquinho mais, você vai querendo mais e vou chamar a atenção, não para. Eu uso dizer que se tem alguém aí que gosta de gosta de jogar bola toda quinta-feira, você vai parar de jogar bola toda quinta-feira e vai passar a praticar o drone ou o aeromodelismo, porque é muito bom e deixa a gente fissurado. Você sonha com isso. E a definição desses equipamentos, eu vou até
dizer de uma forma agora como... cara, eu não me coloco como especialista, mas como um cara que necessita de informação dia após dia. Já com essas informações, conhecimento que a gente tem, nós trabalhamos com tanta gente de áreas diferentes, né? O pessoal que trabalha no CorelDRAW, o pessoal que trabalha com a imagem para ortomosaico, o pessoal que faz, hoje nós temos umas 4, 5 empresas que fazem parceria conosco, que trabalham em áreas diferentes que nós precisamos. Quando nós chegamos com com a aeronave, para fazer a captação das imagens, e percebemos que na área desse produtor ou pecuarista é necessário um replantio, ou uma curva de nível, ou alguma coisa desse tipo, a gente já tem uma empresa que tem o pessoal pronto para estar oferecendo esse serviço que nós não oferecemos. Então, a gente fala sobre parcerias que deu certo e que não acabam mais, e que foram os drones que trouxeram. Através dos drones é que nós temos esse conhecimento. Através dos drones é que eu já vi muito produtor pecuarista ver a sua terra lá de cima, né, e falar, não acredito que está desse jeito. Está muito bonito, ou está precisando disso, está precisando daquilo. E nessa necessidade, os drones sempre fazem a diferença. Então, esse serviço, esse trabalho que eu estou acabando de falar aqui, ele vai muito mais longe. Provavelmente eu não esteja lembrando de tudo, mas posso garantir para o pessoal que está aí, para os alunos que gostam dessa área de aviação, que gostam do entendimento do trabalho de tecnologia, que eles estão no caminho certo. Não vi ninguém ainda entrar e do nada falar, não deu certo, vou sair. E só cresce, né? Tem aí para você uma pergunta ou um comentário. Gustavo, levantou a mão, pode ir. Mas assim, no caso, essa questão da pulverização, tem muita demanda? Ou, tipo assim, vocês têm clientes fixos que sempre acabam fazendo? Ou a procura é grande? Boa. Falando sobre a demanda com a utilização desses equipamentos, tá? Hoje, nós estamos vendo acontecer muitos e muitos produtores parando as suas máquinas de 1 milhão, 1,5 milhão, parando para utilizar os drones. Então, sim, o ano passado nós tivemos uma demanda, esse ano nós vimos uma demanda, assim, eu não posso dizer nem a quantidade de vezes maior. E drones, né? Isso eu não posso deixar de falar. Existem muitos equipamentos que vêm da Índia, por exemplo, que a maioria são paralelos aos drones da DJI, são equipamentos que vêm da Índia, lembrando que os que eu estou falando são equipamentos chineses, né, da DJI, e que nós já temos uma confiança muito grande. Esses que eu estou falando da Índia são equipamentos com placas de KK+, KK+V2, não sei se vocês vão saber o que é isso agora, mas quem trabalha com aeronave, com drone, vai saber o que eu estou falando. São placas controladoras, né? Placas controladoras, exatamente. Então, o que acontece? Existem muitos equipamentos, aqui mesmo na cidade tem 2, 3 empresas que já estão fabricando esses equipamentos. Como é que funciona? Eles compram essas peças da Índia e compram bateria de um fabricante, eu não vou falar nome aqui, mas bateria de um fabricante, o frame de outro fabricante, hélice de outro fabricante, controladora de outro fabricante, rádio de outro fabricante, e faz um bind ali, faz a linkagem, e esses equipamentos vão funcionar, o carregador, o gerador, tudo de uma marca diferente. Isso fazendo o preço diminuir. E muita gente compra. Bom, se funciona ou não, comigo até hoje não funcionou. Eu sou meio antiquado nas coisas, eu gosto de trabalhar com equipamento que me dê realidade, o máximo possível, já porque eu tenho muitas dúvidas, eu sou muito cri-cri, perfeccionista, então, para mim é necessário. Mas existem equipamentos e equipamentos. Em outro momento, eu estava dizendo um link, não me recordo se foi aqui, numa videoaula até, me recordando agora, eu falei sobre equipamentos que não tinha como você pegar, não tinha como coordenar altura, velocidade, distância. Aí acho que ficou meio no ar essa situação. São equipamentos dessa forma, equipamentos que você monta e eles não têm aquele GPS e tal. Hoje nós temos no Fly Zone, né? Que existem várias localizações, uma delegacia, uma casa, uma fazenda, alguma coisa assim que tem, aeroportos e tal. E isso tem até atualização nos drones da DJI,
tá, que já vem com esse sistema integrado. Ou seja, se estiver voando próximo a um aeródromo, a um aeroporto, você é impedido. Se estiver voando, também será impedido, certo? Então, se estiver muito próximo, provavelmente a sua aeronave nem startar os motores, não vão ligar, né? Então, eu estou falando sobre isso. Nessa outra vez eu disse, olha, existem drones aqui na nossa região que é impossível de pegar. É como se fosse um drone, acho que tem alguém que já mexe o trabalho, não sei, trabalha com os FPV, com drone com FPV. Eu tenho aqui alguns que eu gosto também, usam óculos virtual, e a gente vai fazer looping, vai fazer algumas manobras, o drone anda mais de 100 km, voa mais de 100 km por hora, e aí usam esse tipo de equipamento, só que em aeronaves com frame grande, para fazer essas pulverizações, em geral, em fazendas que estão próximas a aeródromos. Tá? O aeródromo pode até ser da própria fazenda, pode ser homologado, tem no-fly zone e tal, e o cara vai voar sem impedimento, não vai ser nem pego, sabe? Muito difícil. Eu conheço alguns. E, assim, são deles mesmos, são meio próprios, são equipamentos próprios, trabalham tranquilamente, o máximo de altura 6 metros de altura a partir da copa da cultura, e normalmente aqui é soja, então é tudo baixinho, não cria um problema. Mas eu não sei quem foi que disse numa videoaula que eu tive a oportunidade de fazer parte, do pessoal dizer que todo drone o sistema pegava. Eu disse, cara, não pega. Aí eles pegam, eu digo, então tá bom, então pega. Aí coloquei um vídeo aí, mostrando lá, falei aqui, ó, essa aqui é uma aeronave com um tanque de 40 litros e tá com essa situação. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? A tecnologia, ela vai... Isso, exatamente. Aí é um dos nossos equipamentos, nós estamos com o pessoal aí com a luva, tal, tá fazendo um abastecimento aí. Nesse dia, é a aula de instrução, não foi... Nós não utilizamos produto químico, e aí o pessoal está fazendo a prática de voo, que é a nossa parte. O nosso curso é prático, tá? É curso prático. Ele vai pegar você, e você vai para a fazenda, que são os parceiros nossos, e vai pegar o equipamento do drone, vai saber desmontar o primeiro a primeira necessidade, que é desmonto de motor, desmonto aí em Goiânia, tá? Em Valparaíso, em Goiás, Valparaíso, fazendo a apresentação do pessoal da prefeitura, com também um T40, com dispensor de líquido, tá? E nesse curso, o aluno vai aprender a realmente entender o que é o rádio, quais são os botões, a tecnologia, a aeronave, desmontar a hélice, motor, tanque, bomba. Falando sobre isso, a tecnologia, não esquecendo o que estava dizendo anteriormente, para a gente ter noção um pouquinho, até o sistema hoje, que eram sensores antigamente, não são mais utilizados nas novas aeronaves. Hoje, todas as aeronaves vêm equipadas com radar, possibilitando a gente voar à noite, voar na poeira, voar um pouquinho de neblina, né? Que não depende disso daí. Então, o tanto que já elevou o nível de tecnologia dessas aeronaves. Nós usávamos sensores. Então, sensores eram um sensor para o solo, que para a aeronave saber a altura que ela estava, levando em consideração aqui na nossa área, que de vez em quando tem umas áreas muito com terrenos íngremes, descendo muito, subindo muito. Então, tem que ter um sensor. Tínhamos um sensor de acompanhamento de solo, né? Então, era um sensor para acompanhar o solo, outro sensor para acompanhar a frente. Eles eram todos angulados, porque a aeronave tem que atingir um certo ângulo para ela deslocar, já que o passo das hélices são fixos. E aí a gente tinha que ter aquele tanto de sensor, ficava louquinho, um sensor para cima, para baixo, para frente, para os lados, e um para trás, e aquilo era configurado um por vez. Hoje não, hoje colocou um radar na frente, né? O outro radar embaixo de acompanhamento de solo, e pronto. O drone já consegue voar à noite, completamente na escuridão, basta você fazer um plano de voo e liberar que ele vai seguir o que você determinou. E com essa mudança você então consome menos energia elétrica, menos energia das baterias, correto? Então, você percebe que é um drone que, em comparação aos outros equipamentos, vou falar dos que nós temos. O M3T, o Mavic 3 Thermal, as baterias são maiores do que a do Mavic Pro e do que o dos Mini 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho aproximadamente aí 50 minutos, 60, quase que uma hora de voo.
tá? Depende do voo, né? Você cuida bem dos seus, viu? Você é da tela, vai falando aí. E aí nós temos o Agras T40 e o T50, que nos dá no máximo 15 minutos de voo, né? Você imagina que diferença enorme, né? Que surgiu de tempo entre essas baterias. Mas em relação a peso, né, não tem nem que se comparar. A ideia é que esses equipamentos sempre cheguem para a gente com tecnologia diferente para ajudar. Ô, Augusto, Aí, primeiro sim. dia de aula, eu mostrei exatamente aqui um 3T, tá vendo? Um 3T. Que é o que a gente trabalha aqui. Exatamente. Você vê que é um equipamento que tem sensores na frente, atrás, embaixo, do lado e em cima. Ele passa com mais confiança, principalmente por ter essa quantidade de sensores e ter uma câmera muito boa. Ele tem um zoom muito bom, né? E a termal dele é excelente. Meu amigo, aproveitando que tá com essa foto bonita sua aí, me conte uma coisa. Então, você afirma que essa máquina que a gente tem aqui atrás, ou melhor, o drone hoje faz exatamente o que essa máquina faria? Então, essa foto foi tirada semana passada em uma área de soja que está sendo secada, pronta para ficar pronta para colheita. Lembrando que são equipamentos excelentes, eu acho que substituir um equipamento é ir longe demais, porque existem necessidades, né? Mas eu vou puxar a farinha para o meu saco, tá? Desculpa a expressão. O que acontece? Só de falar que não há amassamento do solo, a gente já ganha um grande avanço, tá, para o produtor. Hoje, sites muito confiáveis diz que com a utilização de drones na pulverização, nós temos ganhos de aproximadamente 3 a 5% na hora da colheita. Então, vamos exemplificar. Se eu tenho uma área de 1 hectare, eu estou colhendo ali 80, 100 sacos, imagina 3%, 5% do que vai dar disso daí. Então, o que o produtor gasta com um equipamento desse tamanho, que tem atrás aí, ó, que é uma barra, se eu não me engano, de mais de 30 metros. Tá? Perdão, deixa eu voltar a imagem aqui, cara. Perdão, desculpa. Vou voltar a imagem aqui. É uma barra de média 30 metros para pulverização. Você viu que os pneus dele são estreitos, é um equipamento alto, né? E ele consegue passar por cima de algumas culturas sem que pegue ali e tal, mas a roda sempre vai estar passando e vai sim fazer marca naquela soja. Já com drone não, ele tem 100% de colheita. Eu fiz essa foto para justamente chamar a atenção, porque eu conversando com o proprietário dessa área, ele me disse: Luciano, nós pagamos mais de R$1 milhão, quase R$1,5 milhão em uma máquina parecida, dessa nova, e só o dinheiro que nós gastamos com ela, se eu comprasse o seu serviço, eu tinha quanto tempo, né, de serviço prestado por sua empresa sem ter preocupação. Então, eu vou dizer o que significa isso. São menos pessoas dentro da fazenda, é a exigência do cara que já está lá pilotando, eu vou dizer logo pilotando, tá? Um equipamento, tá? Dirigindo um equipamento desse aí, que é uma barra de 30 metros, a exigência dele estar aprendendo e crescendo e acompanhando a tecnologia. Isso também é ótimo. É uma condição do produtor gastar menos com produto químico e colher mais. E para nós que estamos aqui atrás da mesa comendo, ter a certeza que nós estamos comendo um produto com menos agrotóxico. Isso é certo, não tem como dizer que não. Por isso que eu coloquei essa foto desse jeito aí. Essa foto andou tanto, está no Mato Grosso, Pará, a galera toda jogou essa foto aí, já para demonstrar que até a manutenção de um equipamento desse tamanho levam dias, né? É preparada meses antes, eu estou dizendo do trator, meses antes de estar pronto para a colheita, já tem que estar dando manutenção nesses equipamentos. Um drone, você faz a manutenção lá, cara, dentro da sua carretinha, né? Você fez o plano de voo no seu escritório, por exemplo, você usa a aeronave no seu escritório. Como você usa essa aeronave? Com o Mavic 3, nós abrimos um link no YouTube, e aí quem estiver no escritório pode estar acompanhando o voo ao vivo.
Então, ele pode estar apresentando um trabalho com a utilização do Mavic desse aí que o senhor acabou de apresentar, que é o 3T, tá? Ao vivo. Pode passar para o comandante, para as pessoas, dono da empresa, para a apresentação. E essa aeronave em questão, que é um 40 litros, que é um T-40, ela também já tem essa tecnologia. Fotografa, filma, tudo que está fazendo do momento ali e te entrega um relatório o relatório toda vez que ela pousar. Toda vez que você pousa ela e termina um ciclo de pulverização, ela te dá o relato do que foi feito. Esse relato ele vem com altura de voo, velocidade, quantidade de produto que foi aplicado, e isso tudo em uma aeronavezinha desse tamanhozinho. Você imagina o que vem para frente, né? Se um Mavic 3T desse tamanhozinho tem toda essa tecnologia que nós utilizamos hoje para criar os ortomosaicos, quem ainda não sabe, deve ter alunos aí que talvez não saibam o que é um ortomosaico, a gente vai até a área, pega um drone igualzinho esse daí, sobrevoa a área que a pessoa quer que seja sobrevoado, quer que seria feito o trabalho, ou seja, de uma foto em 3D, que você pode movimentar essa foto e ter a visualização de frente e trás do mesmo nível, tá? De visualização, de visibilidade, tá? De você poder entregar por foto, cada foto ter um ponto, uma localização geograficamente realizada através do equipamento. Então, esse drone sobe e vai fazendo fotos uma atrás da outra. Existe uma sobreposição das fotos frontal e lateral, aonde no final todas essas fotos são unidas via software e dá uma foto só. Então, nós chamamos isso de, grotescamente, estou falando por cima, tá ok? De uma foto com ortomosaico, que não daria para ter uma imagem só, uma foto só de um local, mesmo porque eu preciso tirar essa foto de vários ângulos, né, e depois trabalhar essa foto no computador. Então, depois que é feito toda a colheita, tá, vamos dizer assim, dessas imagens, através desses drones, naquela questão, o Mavic 3T, nós levamos para o computador, colocamos nesse software e trabalhamos essas imagens, tá ok? Então, quem trabalha com inteligência artificial, quem trabalha com o pessoal que é aluno de agronomia, o pessoal que trabalha com ciência da computação, informática, com certeza já passou por esse software que eu estou falando, e se não passou, pode ter certeza que vai passar. Tem Felipe. Abre o microfone, Felipe, se jogue. Boa noite. Essa separação das câmeras. Boa noite. Boa noite. A parte aí do mosaico de câmeras que o senhor estava comentando, tem também algo parecido na astronomia, alguns radiotelescópios ou telescópios aqui mesmo da Terra que fazem imagens em diversas bandas ou localizações diferentes, juntam as imagens de um mesmo ponto para formar uma imagem maior com mais resolução. Eu lembrei disso bem quando o senhor comentou. Exatamente. Chama muita atenção. Você falou sempre do que tem um link direto com o que eu estou falando. Eu estou falando de forma mais fácil para entendimento, até para chamar a atenção mesmo, porque no final das contas é exatamente isso. Você tem uma área muito grande que não daria para fazer uma foto só. O drone, nós sabemos que hoje nós temos um teto máximo, um teto mínimo, né, de que nós podemos sobrevoar com o equipamento, com o drone, tá? Então, eu falo sobre isso, mas é uma outra questão, mas você tem que respeitar essas normas de altura e de localização. Então, se eu estou numa fazenda, eu tenho uma altura máxima, tá ok? Se eu alcanço ali meus 120 metros, já chegou no topo, não posso passar disso. Estou falando metros de altura, e altitude eu acho que vai para alguns pés aí, eu não me recordo. 400 pés, se não me falha a memória. Então, isso mesmo. Não é isso? 400 pés, 120 metros. Então, você alcança, normalmente, você pode procurar agora aí, para quem trabalha com esse serviço, você tem um alcance de 100 metros de altura, é uma visibilidade muito boa, só que a definição da imagem fica muito baixa, dependendo do equipamento. Um Mavic 3T desse daí tem uma câmera muito boa e te dá uma definição de clusters, vamos dizer assim, de visibilidade muito melhor. Você tem a composição da imagem baseada em pixel. Então exatamente. Então, com equipamento próprio para isso, então eu vou dizendo o que aconteceu. Desde lá do Phantom 1, que foi utilizado para uma especificação,
depois 2, 3, 4, Phantom 3, depois um Mavic Pro, Mavic papapá, depois veio, até o Matriz 600, Matriz 300, e por aí vai. Tem drones hoje da DJI com Matriz 300, 330, 320, que ele tem a câmera em cima, né? E tem outro na frente. Essa câmera em cima, eu vou fugir um pouquinho aqui, tá? De agricultura, só rapidinho, tá? Pode ir. Essa câmera em cima, ela é utilizada hoje para fiscalização de pontes, onde o pessoal tem uma certa dificuldade para estar fiscalizando essa parte física. Olha a estrutura pela parte de baixo. Exatamente. Então, esse equipamento... Agora, olha como uma coisa puxa a outra. Esse equipamento é muito utilizado, pouco visto, tem um valor meio alto, mas as empresas dependem desse equipamento para esse tipo de trabalho, não gera risco humano, não é? E esse equipamento é linkado com esse software. Imagina, eu preciso que o drone faça desloque de um ponto ao outro, do ponto A ao ponto B, e eu sei que eu vou ter passagem de vento, eu não sei o que eu posso encontrar lá no meio, tal, né? Normalmente tem muito vento e rajadas de vento nessa localização debaixo das pontes. Então eles colocaram um equipamento pesado, um equipamento com um pouco arrasto, né? Normalmente um hexacóptero ou um quadricóptero, no caso do Matriz 300, e aí coloca uma câmera para cima e outra para frente. Aí você tem um operador e o seu segundo operador, né? Que vai fazer o quê? Que vai fazer o trabalho de tela, que vai capturar as imagens, e você estará ali pronto para voar, caso seja necessário. Porque antes de fazer esse voo dentro do ponto A e o ponto B, cria-se, então, a mesma linha, tá, de pontos referenciados que você vai falar para o drone ir e voltar. Você cria um norte para ele, cria uns pontos. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, assim, em relação à sua abordagem, a gente está chegando ao final, até porque a gente tem que abordar o conteúdo propriamente dito do curso, né? Saliento e reforço que esse curso tem essa concepção de apresentar o drone como instrumento profissional. Você, enquanto profissional da área, mostrou aí exemplarmente como os drones hoje estão sendo utilizados de uma forma, né, espetacular, evidente. Você também traz eu queria uma coisa, Augusto, antes de você encerrar e antes de você... evidente, não sair. Se você quiser ficar com a gente batendo um papo, eu vou navegar por uns temas interessantes que você pode contribuir. Mas eu queria que você colocasse, ou nos colocasse, no espaço-tempo. Em que sentido? Você está falando ali, o Phantom 1, que foi o primeiro quadricóptero da DJI, né? Então, o Phantom 1, que ano foi isso? Pronto, o Phantom 1, nós utilizamos ele, o Phantom 1, há aproximadamente 2014, mais ou menos. Tá? Essa foi uma aproximação bem correta aí. Bem real, porque é o seguinte... real. Eu digo... Pode falar. Perdão. Deixa eu acrescentar, porque ele traz a gente precisa ter essa noção de espaço-tempo, né? Porque, por exemplo, você citou ali atrás que você eu posso afirmar isso, um dos melhores instrutores do Corpas que nós temos. Gente, o que é o Corpas? O Corpas é o curso de operador de aeronaves remotamente pilotadas que o GRAE da Bahia ministra. E para vocês terem noção, por que a Bahia ela é despontada no sentido do uso dos drones nas forças de segurança, né? Porque em 2014, 2015, que é quando Augusto nos bota no espaço-tempo, o GRAE já começou a trabalhar a parte de segurança da aviação. Então, preocupado com esse acesso ao espaço aéreo, começa o curso do Corpas com essa visão de proteção. E aí vem Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3, Phantom Pro. Aí você vê o Mavic Pro, né? Vem uma sequência de aeronaves. Aí quando você lança o Mavic Pro para o Mavic 2 ali, aí você já tem a Xiaomi que começa a aparecer com os drones. Você tem o Film 8, salvo engano, hoje. Você tem algumas outras marcas que aparecem nesse sentido. Mas a DJI em si, ela desponta como uma referência por conta da tecnologia. Então, muito obrigado por você ter botado a gente no espaço-tempo, porque o que nós precisamos entender é o seguinte: nós estamos em 2025. São apenas 11 anos e um processo evolutório tecnológico muito rápido. Muito rápido.
Porque no Phantom 1, se eu não estou errado, ainda tinha o detalhe da câmera que era separada, né? Entre 2012 e 2013, esse Phantom 1, ele tinha, ele sacava, o gimbal era externo, né? Ele acoplava embaixo dele ali e subia-se 2 cabos que dava a condição de você configurar, então, as 2 bandas, né? Que nós utilizávamos, que até hoje utiliza, né? Que trabalham em parceria. Eu até vi o senhor falando sobre isso inteligentemente esse tempo atrás, que você tem uma banda que trabalha para coordenar o equipamento, que é o que o rádio faz, os movimentos dos sticks, se você vai para cima, para baixo, e tem outra banda que você coordena a imagem. Por isso que normalmente perdemos primeiro a imagem do que o próprio posicionamento da aeronave, né? do drone. E se falando da DJI, nós não demos nada em falar deles aqui, mas nós mostramos uma tecnologia empregada que nos ajuda muito, né? Então, hoje dá sim para você ter uma configuração melhorada nos equipamentos desse fabricante, diferente de outros fabricantes que provavelmente, às vezes tem uma coisa e não tem outra e não sei o quê, e a DJI vem brigando com ela mesmo o tempo todo, e isso nos dá uma garantia muito boa de trabalhar com esses equipamentos. Sim, cortei o senhor, desculpa. Não, de forma alguma. O que eu te convido, né, por um lado, acho um pouco chato, né? Ter que parar o diálogo, porque, como eu disse, você não é um cara para estar aqui com a gente para falar durante meia hora, 1 hora. Era para ser alguns dias de conhecimento, que você tem muito conhecimento, né? Eu particularmente, não sou ninguém perto de você. Eu não sei. Nunca, jamais. Eu sou um aprendiz eterno, você sabe disso, eu lhe respeito muito em relação a isso. Mas assim, eu preciso te pedir que você se despeça do público aí, dos meninos, meninas que estão presentes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora. E a partir daí, Augusto, eu vou pegar alguns conteúdos do curso propriamente dito para apresentar para eles e eles fazerem as correlações com o que você falou, tá? Por favor, fique à vontade, meu irmão. Quer deixar o Instagram, alguma coisa? Para mim, ouvir do senhor falar dessa forma é emocionante até, porque nós sabemos que hoje os ensinamentos que sempre vemos o senhor passar, aí também, até através do Graer também, são ensinamentos que levam todos muito adiante. São informações e conhecimentos que normalmente não se encontram em qualquer lugar. Eu fico imensamente feliz e até emocionado, porque é uma felicidade muito grande. Fico muito agradecido mesmo. Disponibilizo aí para qualquer que esteja aqui no grupo, aqui participando, para os alunos ali. Feliz de ver todos eles aqui, mas disponibilizo o telefone, a empresa está à disposição, eu também à disposição, principalmente do senhor, comandante. Não é puxando farinha, não, mas é porque está sempre com a gente. Todas as palavras são de felicidade, tudo coisa que vem do senhor, é tudo coisa boa para a gente, e eu sou muito agradecido por isso. Viu? Um abraço no coração de todo mundo. Tá valendo. Desculpe ter interrompido suas palavras, mas é necessário a gente voltar para o tema. Mas o senhor está aí, mais do que convidado, está obrigado a se manter rapidinho. Nós temos que abordar esse conteúdo. E, pessoal, ao passo em que nós discutirmos aqui, tá, o nosso conteúdo, eu peço que vocês façam perguntas. Essas perguntas podem ser direcionadas para Marcelo Augusto, que aí a gente usa o que a gente está discutindo associado à resposta técnica dele, tá? Também eu fiz um teste com a câmera, daqui a pouco eu vou voltar aqui, porque eu quero mostrar uma coisa no avião que faz parte do nosso tema, tá bom? Então vamos lá. Diga, Leandro. Pronto, beleza. Parabéns aí, Augusto, pela brilhante apresentação. Elcival, você falou sobre perguntas. Essas perguntas seriam direcionadas agora ou vai ficar para um outro momento? Não, elas podem ser feitas agora, porque a gente vai associando ao conteúdo. Para a gente administrar o tempo, né? Porque se a gente se prender às perguntas e respostas, que são extremamente interessantes, a gente fica sem ver o conteúdo. Então, traz a pergunta, se eu perceber que a gente vai ver um conteúdo relacionado àquilo, eu digo, segura rapidinho, e aí a gente faz o conteúdo e junta a resposta. Mas faça logo a sua, que eu sei que você está vindo com um aí, vá. Já me conhece. Eu tenho uma pergunta que eu acredito que também deve ser uma curiosidade de muitos dos
dos meninos e meninas aí presentes, que é relacionado a essa questão do mundo do trabalho, né? Então, a gente tem aí os drones agrícolas sendo utilizados nas lavouras aí no nosso oeste, na região centro-oeste, né? Em bastantes quantidade, escala, e a gente fica sempre naquela curiosidade. Como é que está essa questão do mundo do mercado de trabalho hoje para os pilotos agrícolas, né? Os pilotos, no caso de drones agrícolas? A gente sabe que muitas iniciativas, muitas dessas empresas que estão trabalhando hoje com a pulverização, acaba que muitas vezes os próprios empresários também são os próprios pilotos, né? Mas muitas empresas acabam crescendo, colocando mais equipamentos e se vê naquela necessidade de contratar profissionais para realizar esse trabalho. Hoje, quanto é que gira em torno o salário de um operador de drone de pulverização? Tá contigo. Para você essa pergunta. Ah, sim. Tá, então, respondendo aí ao companheiro, é comum, chegar novas tecnologias e você se deparar com empresas que veem um negócio bom, né, e vai abrindo uma aqui, outra ali. Eu digo sempre aqui que é como você abrir uma loja, um mercado, um restaurante, uma pizzaria. Pode ser que seu vizinho olhe e veja que você está ganhando dinheiro, está dando certo, tal, e abra também não dê certo. E pode ser que ele abra, dê certo, e você talvez não dê certo. Então, depende muito do profissional que você é em tudo que você vai fazer na sua vida. Exatamente em tudo. Em se falando na área que nós estamos entendendo aqui agora, estudando, o que acontece? Eu acredito ainda que se existissem 3 vezes mais drones no Brasil do que já tem, ou 10 vezes mais drones do que já tem, ainda não daria conta. Porque você vê muitos e muitos produtores ficando no final da abertura da janela ao final sem fazer a sua pulverização, ou retornando, ou continuando a utilizar as suas barras, os seus tratores, justamente porque não tem profissional o bastante para estar te atendendo. Sendo mais rápido na resposta, cara, ainda é uma profissão que chama muita atenção. Eu acredito que só tem a ganhar quem entrar, tá? Estamos aqui para dar um maior apoio, compartilhar o conhecimento e valores. Deixa eu dizer para você. Hoje, dependendo do drone que você compre, hoje um T40, por exemplo, você vai pagar em torno de R$140 mil, R$130 mil. Somente o drone. Só que você tem que ter carretinha, caminhonete, misturador, gerador e bateria extra. Isso vai te gerar mais em torno de R$100 mil. O que vai acontecer? Você tem que ter... então pouca gente vai entrar porque é um valor muito alto e não sei o que. Por isso eu falei dos drones que vêm de outros países que o pessoal monta um com o outro para diminuir valores. Então você hoje encontra drones menores, não precisa de ser drone de 40, 50, 60 litros, tá? Drones de 10 litros, de 20, 16, 25 litros, com valor bem menor. E o valor que é costumeiro a cobrar aqui na região é em torno de R$120 a R$140 por hectare. Vou lembrar vocês que como eu digo sempre, existem médicos para tratar dos olhos, existem médicos para tratar dos pés, existem médicos para o coração, para a cabeça. Então, existem pessoas que estudam mais que as outras, que se entregam mais que as outras, que se profissionalizam mais que as outras. Então, o seu preço, quem vai fazer é você através do serviço que você entrega. Se você entrega um bom serviço, com certeza você vai ser chamado mais que as outras empresas. Mas os valores são, em média, esses cobrados hoje no mercado, pelo menos aqui na nossa região. Então a pergunta de Leandro, ela foi objetiva no sentido assim, porque a gente tem uma concepção da formação profissional, o cara vai acessar o mercado de trabalho e ele vai ter um salário. E eu tenho entendido esses diálogos esses dias, que o piloto de drone, ele é um profissional autônomo. Ele ganha o tanto quanto ele trabalha, ou as empresas contratam o piloto. Certo. Hoje, eu posso falar, até porque nós contratamos, né? Então, nós temos 2 tipos
de parceiros aqui na empresa. Nós temos os ligados diretamente e temos contratados, esporadicamente, ou na época de necessidade, que é a abertura do pessoal que trabalha com pivô, na época da chuva. O que acontece? Hoje, o salário do piloto fixo, para ele ganhar fixo, é em torno de R$5.000, tá? E, esporadicamente, dependendo da quantidade de serviço que nós tivermos numa fazenda muito grande, por exemplo, o piloto está ganhando R$15 por hectare. Esse valor é o que o senhor acabou de dizer, que tem pilotos que trabalham, quanto mais trabalha, mais ganha, e tem pilotos que querem se fixar e não querem ter problema com isso. Então, nós temos essas duas modalidades. Pronto. Então, é interessante, agregando isso que Leandro perguntou, ao que você respondeu, que é assim, é um mercado que está em expansão, é um mercado que está em desenvolvimento, é um mercado que tem ampla oportunidade de trabalho. Cada um vai ocupar seu espaço de acordo com aquilo que ele pensa. Leandro, e aí? É nesse caminho mesmo? Sim, é nesse caminho. Essa última complementação que você fez aí deixou tudo mais claro. Eu entendi perfeito. Massa. Pessoal, se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Aproveita aqui a tela do curso, tá? Quem está tendo dificuldade para o acesso, algumas pessoas me relataram, é porque tem alguns CPFs que começam com 0, o nome de usuário é o CPF, tá bom? Para acessar o AVA. Algumas que tem o 0 foram tirados 0, mas se tiver qualquer dúvida, dificuldade, fala comigo. Mas vocês podem recuperar a senha utilizando o CPF. O e-mail que vocês passaram para mim, vocês vão recuperar a senha. Bom, estamos aqui no curso. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? As aulas que foram gravadas, elas já estão disponíveis para vocês, tá certo? Então, vocês podem, aula 01, e tá a atividade aqui. Muita gente também está dizendo, não, professor, como é que eu acesso a atividade? A atividade está logo abaixo do vídeo, né? A primeira foi o drone e a sua profissão, a relação entre o drone e a profissão que cada um está hoje estudando. A segunda aula, né, foi os saberes científicos, foi aula com o Felipe, né, da cinematografia. Está aqui a atividade, os saberes científicos do seu cotidiano. E na aula de hoje, nós temos uma atividade que Augusto pontuou algo aqui muito importante sobre os EPIs. Porque não importa a questão, a função técnica que você exerça. Do cara que trabalha com informática, que usa pulseirinha eletrostática, a quem trabalha com alimento, que usa o seu gorro, que utiliza a sua máscara. A gente precisa entender que o EPI é um equipamento fundamental. Por quê? Porque um acidente causado pela falta de um EPI pode trazer transtornos para o profissional e para a sociedade. Porque o acidente de trabalho, a gente tem a concepção dele acontecer somente conosco. Então, eu estou trabalhando, eu sofro acidente de trabalho. Mas o acidente de trabalho não é bem só por aí. Por exemplo, se você pegar e fizer uma mistura inadequada do agrotóxico, uma quantidade a mais, você pode matar a plantação ou você pode até inserir mais agrotóxicos no alimento e você contaminar a sociedade. Minha observação está inadequada, Marcelo? Augusto? Está corretamente. Correta. Né? Pronto. Inclusive, então, até o nosso solo freático também, os rios, né? Perfeito. Tem até uma discussão, viu? Para quem, deixa eu ver, o pessoal é Guanambi, Mangabeira e tal, Catu. Pessoal de Catu presente aí, tem uma observação. Tem aquelas, hoje as plantações de eucalipto e o lençol freático sofre muito com isso, tá? Mas enfim, é uma discussão sobre meio ambiente interessantíssima. Vejam como o uso inadequado do agrotóxico pelo drone pode causar para o meio ambiente também. Bom, são 3 temas que estamos aqui para falar rapidamente aqui na aula de hoje. Que Augusto falou um aqui. Por favor, pessoal, até oriento, acessem esses livros, são livros rápidos, 5 páginas, rapidinho para vocês acessarem, que tem conteúdos interessantíssimos. Aqui mesmo tem o contexto histórico das unidades de medida. Como é que se media no passado? Você tinha um palmo, você tinha o cúbito, que é o braço, né? Então, é a forma de medição. E tem um que é usado até hoje, o pé. O pé é uma forma de medição. Na aviação, o pé é muito importante. Por quê? Porque é a medida de pés que calculamos a altitude. Existem 2 coisas, gente, interessantíssimas.
Uma é chamada de altitude, outra é chamada de altura. Altitude e altura. Uma está ligada ao nível do mar e a outra está ligada ao objeto em relação ao solo. Então, o avião, o drone, ele voa baseado em altura. Altitude. Altitude. Quem tem altura é o prédio. Então, o drone tem altitude. E por que essa marca é tão importante? Porque vamos dizer assim, convencionado internacionalmente de que o pé ele equivale a 0,33 centímetros. Eu acho que eu falei isso aqui no primeiro dia de aula. Alguém que estava aqui no primeiro dia pode afirmar isso? Sim, está correto. Você procurou essa informação e era em A torno gente dessa falou isso, medida. né? Massa. Então, Sim. se um pé tem 0,33, um avião que está a 30 mil pés de altura, você tem como calcular e saber de altitude, você tem como calcular e saber a altitude desse avião, tá? E aí vai a braçada, né? Você tinha a jarda, que é o equivalente à distância entre o nariz e a ponta do dedo. Enfim, então aqui você tem uma contextualização de como se adotou os padrões internacionais de medida, tá certo? Aí, passando isso, nós temos os múltiplos e submúltiplos. Isso aqui está na vida de todo mundo, mas se fala pouco. Quer ver uma coisa? Você vai no supermercado e você compra, Tamires, 1.000 gramas de açúcar. Adrien chegou por agora. Marcos, quando vai comprar carne, ele compra 2.000 gramas de carne? Não, ele compra 2 quilogramas. Por quê? O múltiplo, ele é uma unidade que tem o objetivo de facilitar a leitura dos números. O pessoal da informática que está presente aí, por exemplo, quando eu falo em gigahertz, né? Eu estou falando ali em 10 elevado a nona. Quando eu falo em kilohertz, estou falando em 10 elevado a terceira. Então, o múltiplo, ele facilita o cálculo. Mas nós temos os múltiplos e submúltiplos. Augusto, desculpa, gente, eu chamo ele, tá com o nome ali Marcelo, mas chama de Augusto. Tá? Ele falou o quê? A média de ganho de um piloto ou de um profissional que vai pulverizar uma área é entre 140, 150, 120, 140 reais o hectare. Mas que diacho é esse hectare? Tá aí, ó. O hectare equivale a 10 a segunda, ou seja, a 100 metros quadrados. Certo? Então, esse múltiplo e submúltiplo, ele tem o objetivo de facilitar a leitura dos números. Não só o múltiplo, que você tem o deca, você tem hecta, você tem os submúltiplos, que é o caso, quer ver um exemplo? Nós tivemos aqui, Felipe comentou, viu, Augusto, não sei se você viu, ele falou assim, eu tenho uma bateria aqui de 3.000 miliamperes. Olha só, o mili, que equivale a 10 a menos 3. Então, você tem mili, você tem micro, você tem centímetros. Então, o múltiplo e o submúltiplo ajuda você a fazer a leitura dos números. Tá. Mas onde é que a gente chega com isso? As unidades de medida, a unidade internacional de medida, a gente tem uma história. Então, leiam. Quando ele fala da base do quilograma, é um protótipo internacional. Até pouco tempo era convencionado. Hoje, com as medições digitais, alguns equipamentos estão sendo deixados de lado, mas eles não deixam de existir. Então, existe o contexto aí do sistema internacional de unidade de medida. E aí vem as grandezas, né? Quantas referências, as grandezas fundamentais, e o que nós estamos estudando sobre as grandezas físicas. Então, quer ver um exemplo? Nós falamos sobre isso quando falamos sobre o cálculo do acidente aéreo de um drone de 100 gramas a 150 km por hora. Aí eu acho que foi o Gustavo que fez um cálculo. Se um drone de 100 gramas bater na cabeça de uma pessoa a 150 km por hora, vai equivaler a 15 kg de força. Tudo isso, se você olhar, está dentro das grandezas físicas que nós temos. Né? Tem nanômetros, temos quilowatt, nós temos o quilômetro. Então, na aviação, o uso dos drones usa muito o seguinte, usa o metro por segundo para aceleração, tá certo? Então, se você quiser saber em quilômetros por hora, você tem que fazer aquela conversão. E você utiliza também as temperaturas, por exemplo, Celsius. Se ele não estiver traduzido, se ele estiver traduzido para a língua portuguesa, ele faz a avaliação em Celsius. Diga aí, Ed. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, meu irmão. Quando você fala de temperatura, pergunta aí para o nosso querido Marcelo, que
está contribuindo de uma maneira muito positiva em relação à temperatura, em relação a esses drones agrários. Porque eu lembro que a gente conversando uma vez, você me falou em relação a horário de voo, por exemplo, você me falou, não é indicado você voar às 11 da manhã. Aí eu gostaria de saber, em relação aos componentes do drone, a partir de determinados horários, se eles são afetados por essas temperaturas em algum momento de trabalho que você esteja realizando uma pulverização, dentre outras. Ok, é uma pergunta muito significativa. Hoje, nós prestamos mais atenção e a necessidade maior sobre a temperatura e horário de voo é mais puxado para a cultura que será pulverizada. Ou seja, nós sabemos que aumenta a temperatura depois das 10 da manhã até as 4h30, 5h30, às 16h30, 17h30 da tarde. Então, tem horários que você não aplica, não faz esse trabalho com drone, e o motivo é que você tem um vento que pode causar um dano na aeronave, um acidente, que tem uma força do vento, tá? Que pode levar à deriva, ou seja, o produto está sendo expulsado, está sendo pulverizado para outro local, ou distantes áreas, e não atingir o que realmente você quer atingir, porque nós temos uma altura determinada, tá, para fazer essa pulverização. Vou dar um exemplo. Caso você vá pulverizar hoje na soja, tá, você vai usar um produto chamado, vou falar um produto aqui, Mancozeb, tá, que nós temos dificuldades por conta da sua pureza, né? Então, assim, digo em relação à textura, desculpa, tá? Nós temos aí 5, 6 metros de altura após a copa da cultura, ou seja, na pontinha da folha ali, nós pegamos mais 6 metros. Eu preciso ter um pouquinho de deriva, mas eu não posso ultrapassar os 20 km por hora, tá certo? Nesse caso, eu tenho que pousar a minha aeronave e esperar o vento diminuir. Eu estou falando de vento. Agora, a temperatura, que foi o que você realmente falou aí. Tem uma temperatura que nós medimos também, que tem que ser respeitada. Caso contrário, o produto ele pode evaporar, tá? Ele pode não cair corretamente na planta. Além do que, a planta tem poros. Então, se os poros dessa planta estão fechados, eu não posso fazer a pulverização naquele momento. Eu tenho que aguardar que tenha total... que o produto realmente funcione completamente de acordo com a meteorologia completa. Isso vou falar de umidade do ar, velocidade do vento, temperatura, tá? E vou falar também dos horários que a planta vai poder compreender o produto. É isso. Ed trouxe uma pergunta muito significativa, viu, Ed? Augusto se prendeu e se reportou dentro do contexto dele, né? Porque é interessante realmente essa pergunta, porque imagine, você pulveriza quase que vapor, né? Então, se você tiver uma temperatura muito alta, já era. Massa. Mas eu vou trazer para você dados, Ed, daqui a pouquinho, umas observações interessantes, porque isso trata de meteorologia. Eu vou falar aqui, e aí eu vou trazer de novo a sua pergunta, que eu vou trazer 2 pontuações importantes nela, né? Que é a diferença de calor e temperatura. A gente tem que saber isso aí também, tá? Vamos lá. Então, eu estava falando aqui, show de bola a pergunta, muito boa. E ela vai render. Bom, aqui eu estava falando das grandezas fundamentais, de base e tal, né? Que ele fala sobre os símbolos que são grandezas que têm o objetivo de identificar algumas coisas. Por exemplo, corrente elétrica é identificado pelo ampere. Você calcula a corrente elétrica, você calcula a temperatura termodinâmica em Kelvin, e assim sucessivamente. Sobre a unidade de medida, as grandezas derivadas, eu não vou entrar nesse método, mas quem tiver interesse venha, leia, tá aí. Facinho também, um slide, uma página só, né? Ele explica o que são essas grandezas derivadas, que não é o foco agora de debater isso. As grandezas admissionais também são as grandezas que estão fora desse sistema internacional, mas eles são relevantes. Quando fala do ângulo, Augusto falou aqui, você tem a velocidade do vento, ele tem a angulação, a pulverização, a angulação da câmera, a angulação da aeronave, como ela se desloca. Então, isso está tudo dentro da questão das unidades de medida, tá? Temos as grandezas escalares, que vocês estudam isso, tá certo? Cada um no seu segmento.
que aí quando você fala do metro, você fala do tempo, que é em segundos, que são as unidades de medidas internacionais, da temperatura em Celsius, né? Temperatura ou calor, dependendo do ângulo, a questão da grandeza do grama e assim sucessivamente. Bom, tem as grandezas vetoriais, que elas são importantíssimas quando a gente fala em relação a drone, porque quando a gente fala da força, você tem a força peso, você tem a força de arrasto, então são as forças que a gente estuda, são as chamadas forças vetoriais, tá? E a metrologia. É importante que fale sobre a metrologia, por quê? Porque, por exemplo, a quantidade de agrotóxicos utilizado para a pulverização, ele é abordado pelo Inmetro e ele é abordado pela BNT. Ou é só pelo Inmetro, Marcelo? Também, né? Os dois, né? Pronto, Sim, então é a metrologia, que é um conjunto de conhecimentos científicos que faz isso. Esses cálculos, eles estão dentro desse contexto, tá bom? E na aviação, é aí que é o interessante da coisa. Tá aqui, não sei se tá grande o suficiente para todos vocês aí, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui na apresentação, porque na aviação, né, eu não vou falar em quilômetros, eu falo em milhas, em M, né? A altitude e a altura, lembra que eu falei que tem diferença? As altitudes, esse FT aqui, ó, gente, que significa pés. Então, se eu estou a 200 pés, o drone voando a 200 pés, e aquilo que eu falei, se cada pé equivale a 0,33, 200 pés eu estou equivalente ali a 60 metros de altura. Entenderam? Então, a altitude a gente fala em pés, a altura a gente fala em metros. Tá? Aí você tem as velocidades, né? Pés por minuto. Velocidade do vento, KT significa nós. Então, essa unidade aqui, pessoal, o KT, que é o nó, ele é utilizado na navegação. E aí, quando eu falo em navegação, pode ser a navegação aérea ou a navegação marítima. Por isso que os navios, o cálculo da velocidade do navio é em nó, tá? Bom, eu já falei aqui sobre a direção do vento para o pouso e decolagem, ele fala dos graus magnéticos, a visibilidade, tá? Ajuste de altímetro e assim sucessivamente, tá certo? E aqui ele traz um cálculo, gente, que é interessante. Por exemplo, uma milha náutica equivale a 1.852 metros, ou seja, uma milha, se eu falar, eu estou aqui no GRAE, por exemplo, quando a aeronave vai decolar para uma outra cidade, calcula por milhas. Então, olha, daqui para Barreiras, quantas milhas? 500 milhas, um exemplo assim. Estou dando um exemplo bem absurdo que eu não lembro em mente. Porque o cálculo da aeronave é feito em milhas, e a partir disso que é calculado a quantidade de combustível. Porque o combustível é peso, e o peso influencia no voo. Então, tudo isso tem essa relação. Tudo isso aqui, praticamente, a gente vem falando aos dias, né? Já nas nossas aulas aqui, tá? Tem alguns exemplos, peço que visitem, tá certo? Porque tem muita curiosidade interessante para vocês. Tudo bem. Então, aqui eu falei sobre unidade de medida. Aí eu volto aqui para um tema que é muito relevante. Caramba! Já são 9 horas, né? Poxa! Hoje passou rápido, viu, Luz? Você vai ter que voltar aqui. Dinâmica de voo, pessoal. É muito importante isso aqui, ó. Dinâmica de voo é tratada a partir do princípio de Bernoulli, ou o princípio, os cálculos de fluido, tá? Que a aplicação da aerodinâmica, ela varia muito. Então, varia e é fundamental para a aviação. A aerodinâmica é fundamental para os drones, tá certo? Até porque, se pararmos para analisar os drones do tipo quadricóptero, octacóptero, hexacóptero, eles dependem de sustentação no ar. Então, se a aerodinâmica dele não ajudar e o vento bater, já era, ele vai gastar mais energia, ele vai levar menos tempo voando. Então, a aerodinâmica é fundamental na aviação. Pois bem, quem gosta muito de aerodinâmica pode tratar em relação, sabe o que, gente? A Fórmula 1, por exemplo. A aerodinâmica é fundamental na Fórmula 1. Então, o princípio de Bernoulli, não vou entrar, o objetivo nosso não é fazer cálculos, mas é para que vocês entendam que para que você tenha
a informação aerodinâmica, você depende dos fatores, velocidade do fluido, aceleração da gravidade, altura da gravidade, pressão, e aí vai. E a partir daí você faz os cálculos. Aqui eu tenho uma imagem que trata daquilo que eu também já falei, certo? A asa na parte de baixo ela é mais reta e na parte de cima ela é mais curvada. Então, nesse sentido, o que acontece? O ar passa por cima mais rápido e por baixo mais lento, gerando a sustentação. Nós falamos sobre isso. Pergunte, Vitor. Não, só uma observação, né? Até porque o vento ele gera força de atrito, né? Também entra nesse mérito. Entendeu? Então, a aerodinâmica também tem esse objetivo muito bem observado, Vitor. A aerodinâmica, ela ajuda a evitar esse atrito. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Bom, continuando. Muito bom, Vitor. Muito obrigado pela sua observação. As forças do voo, eu já falei sobre isso aqui também. A gente falou sobre isso aqui. Quando ele fala de força vetorial, ele envolve isso aí. Que é o quê? A sustentação que ele precisa, tem a força-peso, o empuxo e ele tem o arrasto. Mas por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque é o seguinte, ó. Aqui, gente, se vocês tiverem curiosidade, avancem, tá? Ele fala sobre as aeronaves de asas fixas, conta a história, tá? Como elas surgem, conta a história dos aviões, traz as observações dos elementos do avião, né? Então, aqui é um exemplo muito interessante do atrito, disso que Vitor falou, esse atrito com o ar. Tem duas coisas distintas. Quando o avião está voando 30 mil pés, você vê aquele rastro que ele deixa. Aquilo ali não é do atrito, aquilo ali são as moléculas, as partículas de molécula, que o avião vem com suas turbinas muito quentes, ele quebra essas moléculas e ela vira vapor de água. Então ali é vapor de água que ele deixa, né? Isso aqui não, é um exemplo diferente. Isso aí é o atrito da aeronave com o ar. Então, exatamente o que você falou, Vitor, é exatamente esse exemplo que essa aeronave está mostrando aí nessa imagem. Sim, que são aeronaves que quebram a barreira do som, né? Geralmente mostram muito bem essa força de atrito, né? Sim, se você fizer uma observação, você vai perceber sempre que essas aeronaves que quebram a barreira do som, ela tem uma estrutura ou trapezoidal, ou ela tem uma estrutura de início de asa fina e depois ela vai ampliando. Por quê? Porque o objetivo é sempre diminuir o atrito. Uma das aeronaves que eu acho mais fascinantes é a CR-71. Porque além dela ser uma aeronave que eu acho que vai a, salvo engano, 3.4 Mach, que é 3.4 vezes a velocidade do som, né? Sim, é E muito ela tem forte, né, essa força. Hã? Pro piloto, essa força é uma força G. Isso. Mas ela chega a velocidade. E a velocidade? Ela chega a quanto a velocidade de som? Eu acho que a força G eu acho maior. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, não. Sabe o que eu gosto dessa aeronave? Transformers. Tem uma cena de Transformers que um SR-71, ele acho que salvo engano, ele não é Autobot, não. Autobot, né? Não, Decepticon. Ele é Decepticon. Deve ser o Starscream, deve ser, que é o... Isso, deve ser ele. E aí é massa porque quando os Autobots encontram com ele, se assustam. Ele fala, não, a escolha de eu ser Autobot ou Decepticon é minha, né? Então isso retrata nesse filme, é muito massa isso aí. Tanto traz a questão das decisões sociais, por incrível que pareça, quanto a questão da aviação. Voltando aqui, a questão das aeronaves de asa rotativas, a gente vem falando. Vejam que o helicóptero é o princípio do entendimento para os drones que utilizam a estrutura de aeronaves, né, com vários rotores, tá bom? Então tem aqui as explicações de como é que ele funciona, como é que o helicóptero se mantém no ar, questão do cíclico, rotor de cauda, rotor principal. Eu já mostrei para vocês aqui durante a visita virtual, eu mostrei isso para vocês. Percebam que essa aeronave, por exemplo, ó, ela não tem o rotor de cauda que tem o objetivo de estabilizar a aeronave para ela não ficar girando no próprio eixo, mas ela tem dois rotores principais. E esses rotores principais, eles giram um horário e outro anti-horário para que se gere esse equilíbrio. Manter a estabilidade durante o voo, né? Exatamente. Ele mantém essa estabilidade, mantém o equilíbrio
e aí também tem uma grande agilidade. Essa foi uma aeronave que foi pensada, gente, ali no final da Segunda Guerra, não, porque Segunda Guerra não lembro de... Guerra do Vietnã, período ali, aquela Guerra Fria. Ele é a aeronave mais da Guerra Fria. É uma aeronave da extinta União Soviética, né? Bem interessante. Bom, continuando aqui, é sobre isso que eu quero falar, pessoal. Tá certo? O stall. O que é o stall? O stall é um fenômeno, gente, interessante que acontece quando a aeronave ela perde o que chamamos de sustentação. Se você olhar na imagem aqui, eu vou passar o mouse, você vai ver o seguinte, ó. A parte de baixo da asa, ela está reta, a parte de cima, ela está inclinada. Só que o ângulo de ataque, a gente chama isso de ângulo de ataque da asa, ele faz com que o atrito com o ar aumente, ele turbilhou no ar aqui em cima e a aeronave perde a sustentação e cai. Então, esse exemplo aí pode ser feito, eu falei sobre esse exemplo aqui do avião da Air France, o acidente. Teve um outro exemplo também que aconteceu há pouco agora com aquele avião da Voipaz que caiu em São Paulo, que ele caiu girando. O que ele perdeu? Ele perdeu exatamente isso aqui, a sustentação no ar. Ele praticamente para no ar. O avião da Voipaz teve o quê? Um congelamento das asas. Aí eu vou aproveitar aqui agora, rapidinho com vocês, deixa eu ver se vai dar certo o nosso tour rapidinho que eu vou mostrar para vocês na prática isso aqui. Tá? Eu abri a câmera e eu espero que hoje ele mostre a câmera para não passar vergonha. Tá funcionando perfeitamente aqui, dá para ver as imagens. Hoje tá massa? Oh, Deus, obrigado, senhor. Tá tranquilo. Pronto, então vamos lá. Vamos fazer a nossa visita rapidinho. Vocês viram o termo stall. O stall é uma nomenclatura técnica, né, que explica a parada da aeronave. Só que existe um equipamento, um componente no avião, e ele faz exatamente professor, liga o áudio do celular que está desligado. Só o áudio não dá. O áudio não tá. Não tô conseguindo escutar. Alguém tá ouvindo aí? O áudio não tá ficando. Gente, estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Poxa, só me falou agora, foi Augusto. Eu igual uma bestalhada falando um bocado de coisa. Vamos lá, deixa eu repetir aqui. Então, pessoal, olha, eu estava falando do stall. Como eu estava exemplificando, a parte da asa, a parte de baixo da asa, ela geralmente é mais reta. A parte de cima, ela é mais curvada. Certo? Deixa eu afastar aqui para ver. Bem interessante isso aí. Esse equipamentozinho que eu estou explicando aqui, esse aqui, ó, ele é um indicador de velocidade. Tá? Então, ele, quando o vento bate, toca nele, ele indica no painel da aeronave a velocidade e aí indica ao piloto se ele já está pronto para decolar ou não. Certo? É isso aqui. Estão vendo esse emborrachadozinho aqui? Que é mais escurinho assim, né? Ó, esse emborrachado. Ele aqui é o antigelo, aquele probleminha que aconteceu com o avião da Voipaz. Ou seja, dependendo da altitude que ele esteja voando, se ele gera gelo, ou isso aqui aquece e ele amplifica para romper o gelo. Eu não posso afirmar se existe essa tecnologia nessa aeronave especificamente, mas ela funciona dessa maneira, para diminuir o atrito da aeronave. Outra coisa da aerodinâmica que a gente tem que observar, percebam, se eu olhar aqui a aeronave, ela tem todo um princípio de aerodinâmica, vejam. A questão do ponto, a questão... Isso aqui não é pontiagudo, é arredondado, tá vendo? Então, tudo isso faz parte do processo da aerodinâmica da aeronave. Quer ver outra coisa interessantíssima sobre a aerodinâmica da aeronave? É isso aqui, ó. Essa pontinha que tem aqui, ó. Chamada de winglass. Tá vendo? Essa pontinha aqui, ela ajuda a diminuir o atrito. Por quê? Porque ela rompe a barreira do ar e faz o turbilhonamento acontecer diferente. Então, isso aqui ajuda no momento do voo da aeronave. Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta sobre aquela faixa. Eu posso... Vocês são demais, hein, velho? Ninguém fala nada. Rapaz, esses meninos dessa geração.
Já tô voltando pra sala, vou desligar aqui, rapidinho. Falar, perdão aqui, peraí. Tá tentando me ouvir? Peraí, agora eu tô ouvindo. Vá, pergunte. É que eu tava tentando falar antes, mas não dá. Aquela parte preta da asa ali. Sim. Você falou que quando acontece a questão da formação de gelo, ela começa a meio que inchar, né, no caso. Ela meio que quebrar o gelo. Isso aí pode afetar de alguma forma, provavelmente não afeta tanto, mas, tipo, de alguma forma ela afeta a aerodinâmica da nave? Não. Quanto a questão, tipo, Não, ela porque ela é incha um na ponta da asa, assim. Não, porque ela é um mecanismo de segurança. Não sei se você percebeu ali quando eu mostrei a ponta. Ela é arredondada, entendeu, João? Quando eu exemplifiquei dessa aeronave, é o que eu disse. Eu não tenho certeza se essa aeronave tem essa tecnologia. Mas os aviões de cruzeiro têm. Então, essa parte da frente ali que está preto, mas outras aeronaves têm outras cores. Ela esquenta aquela parte ali, para que o gelo ele não se produza muito. Que é o que aconteceu quando o avião da Voipaz perdeu a sustentação. Certo? Isso aí é uma tecnologia. Então, eu oriento que vocês... Mas só uma coisa... Mas o gelo em si, aquela parte ficar com uma camada de gelo, o que implica necessariamente nela? Essa questão de... para fazer um avião cair, é a questão mesmo da aerodinâmica, tipo assim, ele vai fazer um avião perder a sustentação porque o motor vai rodar mais lento? Não. Ou porque o vento não vai bater da maneira certa? Exato, a resposta é essa aí. Você perde a capacidade de atrito, porque o mesmo atrito que dificulta o voo é o atrito necessário para manter a sustentação. Ele tem que estar em atrito com o ar para manter a sustentação. O gelo dificulta isso. Entendeu, Gustavo? É só uma complementação. Ele perde o atrito, no caso. O que, Marcos? No caso, ele perde o atrito quando congela. Ele perde a sustentação. Ou seja, o vento deixa o escoamento do ar sobre as duas superfícies, a superior e a inferior da asa. Essa diferença, né, do escoamento entre a parte superior e a parte inferior que mantém a sustentação da aeronave. Então, se você tem ali uma superfície com uma rugosidade diferente por conta do gelo, isso faz com que haja uma diferença no escoamento desse fluido, que é o ar, e, consequentemente, você tem essa perda da sustentação da aeronave. Pronto, exatamente. É isso aí. Vou continuar, viu? Augusto, você quer contribuir alguma coisa? Se quiser, pode mandar aí. Pergunte, João. Vai perguntar alguma coisa? Não, eu só falei para continuar mesmo. Beleza. Olha só, eu preciso falar sobre meteorologia e oriento que leiam, gente. O AVA, o ambiente virtual, ele está com conteúdo bem resumido, bem didático, facinho. Leiam, porque vocês não vão perder nada. Sobre a meteorologia, né, que é o estudo, né, da atmosfera. Então, aqui eu trago o primeiro estudo da atmosfera. Já citei o filme, né, os equipamentos e os estudos que começaram a partir do século XVI e assim sucessivamente. E hoje nós estamos bem avançados nisso em relação aos estudos da meteorologia. Bom, por que falar sobre ela? Tá? Porque, assim, tem aqui dois tipos de meteorologia. A meteorologia pura e a meteorologia aplicada. É a meteorologia aplicada que é interessante para a gente, porque é nela que está a meteorologia agrícola, a meteorologia marítima, meteorologia aeronáutica, a industrial, a espacial. Então vejam que a meteorologia aplicada ela é fundamental para o dia a dia do nosso trabalho. Eu trabalho com alimentos, não tem nada a ver, tem tudo a ver, porque você não vai conseguir fazer uma colheita, tá? Se você não tem uma meteorologia favorável. Augusto comentou sobre o vento. Então, o vento ele é um elemento primordial na aviação, fundamental, tá? E ele é influenciado de acordo com a meteorologia. Ou seja, você pode ter mais vento ou menos vento de acordo com a temperatura, nuvens, enfim. Então, você tem a direção, velocidade e caráter do vento. E aí, já falei sobre o anemômetro. Aqui, anemômetro, ele mesmo. Já falei, temos anemômetro digital também, tá? E os efeitos da obstrução do vento, que foi aquilo que eu até no dia com o Léo, eu fiquei com essa imagem na mente, tá vendo, Leandro?
sobre a tesoura de vento, porque é isso aqui que causa a turbulência no voo, é essa questão da turbulência do vento, tá certo? Então, foi uma resposta acho que eu dei para Marcelo no dia. As nuvens, pronto. Então, vamos lá. É aqui que eu preciso rapidamente entender um pouco, porque as nuvens, elas indicam, gente, as condições de voo. A cumulonimbus é essa aqui, ó, gente. A maior que vocês estão vendo aqui, ó, essa cumulonimbus, ela chega a quilômetros de altitude. Quilômetros de altitude. Então, se o avião, quando ele vem no radar dele, se ele vê uma imagem dessa aqui e ele tentar atravessar, é acidente aeronáutico, com certeza. Por quê? Porque ela aqui é repleta de cubos, pedaços de gelo. De gelo. Então, a aeronave vai se chocar com esses gelos, tá certo? Nós temos os outros tipos de nuvens, e essas nuvens indicam a forma de voo. Então, se Augusto vê a direção do vento, vê as nuvens, ele não vai voar. Porque a meteorologia diz quando ele pode e quando ele não pode voar. Então, as nuvens têm quantas suas estruturas, tá certo? Ó, tem aquela nuvem negra, quando a gente fala assim, né? Aquela nuvem preta, que você ali tem uma estrutura de gelo. Ah, mas por que ela é escura? Porque os raios solares não conseguem ultrapassar. É isso que acontece, por isso que ela fica escura. Sobre calor e temperatura. Ó, pessoal, a gente tem, né, a questão do calor. O calor, na verdade, é uma energia. A temperatura é aquilo que a gente sente. Então, a gente costuma dizer o seguinte: quando nós temos um ambiente com muito calor, as moléculas elas estão muito soltas. As moléculas estando muito soltas, eu perco uma coisa chamada de densidade do ar. Perdendo a densidade do ar, a sustentação da aeronave é mais dificultada. Então, eu coloquei um exemplo no grupo e vou botar outro exemplo quando terminar a aula, de um drone que tenta fazer uma arte em cima do fogo. Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando você tem calor, você tem agitação das moléculas. A agitação das moléculas dificultam a sustentação. Então, isso daí vai derrubar a aeronave, com certeza. Por isso influencia, como Augusto falou, em relação ao voo dele para pulverização. Agora, eu vou além, porque a pergunta de Ed Franco foi muito importante. Tá? Eu tenho aqui a atmosfera a nível do mar, ou seja, quanto mais alto nós estamos, nós temos menor pressão, menor temperatura, não é isso? Se nós estamos à profundeza do mar, nós temos maior pressão, por exemplo. Então, tudo isso influencia no voo da aeronave. Não está aqui, não é que fala de pressão atmosférica, quem fez os estudos, né? Blaise Pascal fala sobre isso. Eu acho que eu não botei nada referente ao Sol. Umidade atmosférica, pessoal, influencia. Ou seja, regiões mais secas, você vai ter uma exigência maior da aeronave. O Graé, quando vai para Barreiras, por exemplo, tem bastante dificuldade porque é uma região seca e quente, né? Voar o drone também é a mesma coisa. Não é a mesma coisa dele voar o drone em Barreiras ou em Salvador. É diferente. Então, os efeitos da meteorologia, né, os efeitos atmosféricos em relação às aeronaves. É isso que a gente está falando aqui, né? Você tem o desempenho da aeronave, desempenho de subida. Então, se eu estou com muito muito calor, né? Com agitação de molécula, o avião, ao invés dele percorrer só 1 quilômetro, ele vai percorrer 2 para conseguir decolar, por exemplo. O drone vai gastar mais energia das baterias para se manter. Então, tem todas essas relações. Bom, uma coisa que não foi falado aqui, né, mas que eu trago como curiosidade, existe indicação do filme, viu, pessoal? Aeronautas, fala bastante sobre meteorologia, tá? Tá aí a indicação, acessem o AVA e peguem esse filme para assistir, é show de bola. O que eu quero dizer é o seguinte: a meteorologia ela é fundamental para um voo seguro, tá? A aerodinâmica da aeronave é o que mantém ela sustentada no ar. Mas nós não podemos esquecer que esse conjunto de situações não é porque a gente estuda meteorologia só para aviação, mas a meteorologia ela é muito importante para a tomada de decisões. Vou dar um exemplo aqui particular, ou melhor, de onde eu trabalho. Quando a gente recebe do IMET
as previsões de chuva, por exemplo, nós do GRAE temos algumas atitudes de segurança. Então, por exemplo, temos informações que no sul da Bahia vai ter uma chuva. Nós entramos em estado de alerta. Porque se existir uma catástrofe, como aconteceu há pouco tempo, há 2 anos mais ou menos, a gente desloca para dar o apoio. Então, a meteorologia ela é fundamental para a manutenção do trabalho e para as tomadas de decisão, né? E socialmente a meteorologia influencia. Imagine, olha só uma coisa interessante. A consequência de um processo. Está aqui Augusto que faz essa parte da agricultura. De repente há uma catástrofe, uma chuva de granizo. Você mata a plantação. O que acontece com o preço da soja? Aumenta. Aumentou a soja, você aumenta o óleo de soja, você aumenta uma série de coisas. Então, a meteorologia ela é fundamental para as tomadas de decisões, porque esses impactos também permeiam a questão social. Sobre o sol, quando o Ed me perguntou, fez a pergunta sobre a questão do horário, é porque entre as 11 horas da manhã e a mais ou menos 1h da tarde, geralmente o pessoal, os médicos falam de dermatologia, fala de 10 da manhã às 3 da tarde. Mas entre 11 horas da manhã e 1h da tarde, é quando o planeta Terra é atingido, nós aqui na nossa região, linha do Equador, ali próximo, somos atingidos pela maior incidência de raios ultravioletas do Sol e a radiação solar, que ela é medida em uma unidade chamada unidade Kp. Essa radiação solar, pessoal, ela é tão perigosa que ela pode queimar um componente eletrônico. Não pelo calor, não pela temperatura, mas pela incidência da radiação solar. Então, por isso que é tão perigoso quando tem explosão solar. Às vezes não se fala, mas isso a gente teve aqui. Uma vez eu fiz uma live com uma astrofísica da Unipampa. E ela falando, olha, quando a NASA detecta a explosão solar, eles desligam parte dos sistemas eletrônicos dos satélites. Porque essa radiação queima esses componentes eletrônicos. E o que é mais interessante, a gente passa por isso e não percebe. Já viu aquele dia que o GPS está meio bugado? Que não ajuda a gente leva tempo para pegar o GPS, ou então acontece da gente ter dificuldade de geolocalização? É exatamente isso aí. A incidência dessa radiação solar, ela influencia no nosso dia a dia. Tá certo? Então, pessoal, vocês já ouviram falar na história de Ícaro? Já ouviram falar na história de Ícaro? Já, professor, já, que é o filho de um arquiteto famoso grego que tentou sair de um labirinto com as asas feitas de pena e mel. E aí ele foi querer se aproximar do sol e caiu. Pronto. Isso aí é uma mitologia, né? Uma história mitológica filosófica muito interessante. E que ela retrata um acidente de trabalho. Porque o pai diz a Ícaro, você colou suas penas com cera, não se aproxime do sol. E ele, pelo encanto de estar voando, ele despreza essa informação. E aí as penas soltam, a cera derrete e ele cai. Então, juntando esse conhecimento de hoje que a gente está chegando ao final aqui da nossa aula, pessoal, é assim, nós temos essa mitologia grega, temos aí uma atividade para vocês, vou apresentar bem rapidinho aqui para vocês, tá? Leiam sobre essa filosofia, sobre essa mitologia, tem música sobre isso, eu vou botar lá no grupo. E aí eu pergunto, quais os impactos sociais que podem ser causados pela negligência da sua profissão? E como os conhecimentos científicos da meteorologia podem ser utilizados pela sua profissão em benefício da sociedade? Essa atividade já está disponível, é a terceira atividade para vocês responderem. E aqui, eu tá chegando ao tempo, né, final aqui, me despedir do nosso querido Augusto. Augusto, você gostaria de fazer algum comentário? Você tem 30 segundos, cara. Maravilha, eu queria deixar uma mensagem para as mulheres daqui que estão participando, da ascensão delas e da necessidade. Muitas fazendas procuram pilotos que sejam mulheres. Então, as mulheres bastam aparecer aqui em mercado. Um grande abraço a todos, viu? Olha aí, que interessante, viu? Uma raça essa informação. Gostaria, gente, agradecer, Leandro, gostaria de comentar alguma coisa? Ed? Não, tudo por enquanto, por aqui agora não.
Tá tudo beleza por enquanto. Tá valendo. Ed? Tudo tranquilo e agradecer aí ao querido Augusto aí pelas contribuições em relação a drones agrários. Sensacional, muito relevante as colocações para esclarecer mercado, esclarecer como funciona o drone, o histórico. Foi bem bacana, bem colocado. Forte abraço, obrigado e uma boa noite a todos. Algum dos alunos gostaria de abrir o microfone para agradecer o professor aí? Tem 30 segundos. Com certeza, eu agradecendo a oportunidade de estar conhecendo o mercado. Tanto que eu queria até comentar que a gente teve a oportunidade de ir ao ESC, que é aqui em Ilhéus, próximo, com o professor Dr. Niel, que nos apresentou o Matriz 300, que é um ótimo equipamento, excelente, e a gente usa bastante na nossa área de agrimensura, né? É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, boa noite. Deus abençoe a vocês. E amanhã tem mais, viu? Amanhã tem mais coisas boas. Forte abraço, Marcos. Gente, João Vitor, obrigado, Davi. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Valeu. Tchau, tchau.